Tudo parecia uma manhã qualquer. A luz dourada do amanhecer filtrava-se pelas cortinas da sala e o silêncio da casa tranquilizava-me profundamente. O meu marido, Miguel, havia partido em viagem de trabalho na madrugada anterior. O seu voo para Lisboa havia saído com atraso, pelo que me enviou uma mensagem mesmo antes da descolagem. Como de costume, conciso e formal. Amo-te. Regresso em 5 dias. 5 dias. 5 intermináveis dias sozinha em casa. Longe de me sentir angustiada, interpretei-o como uma pausa necessária. Miguel era um homem decente, pelo menos era essa a opinião de toda a gente. Responsável, cuidadoso, meticuloso até raiar o compulsivo. Mas ocasionalmente, essa perfeição fazia-me sentir como uma estranha na minha própria casa. Então, com uma chávena de chá fumegante entre as mãos e uma agenda mental de pendências, decidi-me realizar o que andava a adiar há meses: arrumar o porão debaixo da cozinha. Aquele espaço da casa sempre me havia parecido inquietante. Estava precisamente junto à entrada, uma pequena porta de madeira com verniz deteriorado pelo tempo. Quando abri a porta, uma rajada de ar viciado recebeu-me, acompanhada de uma nuvem de pó que me provocou tosse. Ri-me para comigo. Parecia uma sequência extraída de um filme de suspense. Comecei por retirar as caixas mais acessíveis. Enfeites de Natal, um aspirador antigo, um aquecedor coberto de teias de aranha. Tudo permanecia tal como o havia abandonado há anos. Mas algo captou a minha atenção. No canto, atrás de uma montanha de mantas usadas, observei uma tábua solta no chão. Não era extensa, mas sim evidentemente desnivelada. Inclinei-me e apalpei-a. Estava frouxa. O meu pulso começou a acelerar. Algo dentro de mim pressentia que esse instante definiria um antes e um depois. Com dificuldade, levantei a tábua. Por baixo, havia uma pequena cavidade sombria, como um cofre sepultado no chão. Lá dentro, algo metálico refletia a luz. Com mãos trêmulas, extraí o que parecia ser um cofre antigo, daqueles com combinação numérica. Sentei-me no chão, contemplando o objeto com espanto. O que fazia um cofre oculto no porão debaixo da cozinha e, o mais perturbador, porque nunca me havia comentado Miguel algo sobre isto. Tentei girar o mostrador. Bloqueado. Por suposto, requeria a combinação. Refleti sobre datas significativas. O nosso aniversário. O aniversário do Miguel. A data da nossa cerimónia. Nenhuma resultou. Frustrada, deixei o cofre de lado e continuei a organizar, mas já nada me parecia tão relevante como aquele enigmático cofre. Nessa noite, dormi intranquila. O colchão sentia-se mais frio do que o normal sem Miguel ao meu lado. A minha mente regressava constantemente ao cofre. O que continha? Porque estava tão bem oculto? Era dele ou havia pertencido aos anteriores proprietários da casa? No dia seguinte, regressei ao porão com uma lanterna e mais resolução. Examinei o interior da tampa do cofre. Apenas perceptível, havia uma pequena inscrição gravada em metal. Abril de 1195. O meu coração sobressaltou-se. Essa não era uma data de que eu me lembrasse. Ainda assim, experimentei a combinação. 4 de novembro de 95, clique. O som foi nítido e definitivo. A tampa abriu-se gradualmente, mostrando o seu conteúdo. Dentro havia vários envelopes amarelecidos unidos com uma fita dourada, um caderno de cor gasto e uma pequena caixinha de veludo verde. As minhas mãos moveram-se instintivamente, como se não me pertencessem. Peguei primeiro nos envelopes. Cartas. Todas assinadas por alguém que não identificava. Catarina. Abri a primeira. Escrita à mão, com uma caligrafia refinada mas intensa. Miguel, ainda me lembro da primeira vez que me abraçaste no café. Nunca imaginei que um homem comprometido pudesse fazer-me sentir tão completa. Aborreço-me por isto, mas não posso deixar de adorar-te. A minha visão embaciou. Li e reli cada palavra, com a alma em sobressalto. As cartas falavam de encontros secretos, de juramentos, de choro e paixão. A última tinha data de há apenas 1 ano. Não compreendo por que te foste embora. Se a tua esposa o descobrisse, continuar-te-ia a adorar? Deixei cair a carta. Tudo girava ao meu redor. Peguei no caderno. Na primeira página reconheci a escrita de Miguel. O meu Miguel. Era um diário. Não um comum. Falava de uma existência dupla. De remorsos que não bastavam para travá-lo. De um amor proibido. De decisões covardes. E de uma verdade que jamais acreditou que outra pessoa leria. Catarina. Esse nome.
Ressoava na minha mente como um sino rachado. Nunca o havia escutado nos seus lábios. Jamais o havia mencionado. Bruscamente, abri a caixinha verde. Dentro havia um anel. Não o meu. Era mais clássico, de ouro amarelo com uma pedra azul no centro. E por baixo do anel, uma fotografia. Miguel abraçava uma mulher loira, radiante, no que parecia um pequeno apartamento. Nenhum dos dois olhava para a câmara. O olhar do Miguel estava fixo nela, como se não houvesse mais nada. Chorei. Não de pena, pelo menos não inicialmente. Chorei pela comoção, pela traição silenciosa, pelos anos que passei a acreditar que o compreendia. Guardei tudo dentro do cofre e levei-o comigo para a sala. Sentei-me no sofá, sem saber o que fazer. A minha existência, o meu casamento, tudo o que considerava sólido, havia-se convertido numa ilusão frágil em questão de minutos. Nessa tarde, não fiz mais nada. Não comi, não respondi a mensagens. Apenas permaneci ali, olhando para o cofre como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ao anoitecer, obriguei-me a escrever num caderno. Precisava de organizar os meus pensamentos. Por que ocultaste isto, Miguel? Quem é ela? Confessar-me-ias algum dia? Ou pensavas sepultá-lo contigo? Quando finalmente me levantei, guardei o cofre no meu roupeiro pessoal. Algo dentro de mim despertou nessa noite. Uma força que desconhecia que possuía. Se ele havia levado uma existência dupla, então eu também tinha direito a escolher o que fazer com a minha. E essa escolha começou com uma investigação. Catarina. Tinha de saber quem era. Onde se encontrava. Se ainda existia na sua vida. Precisava de respostas. E se Miguel não mas ia dar, encontrá-las-ia eu mesma. O que ainda não sabia era que cada passo que desse me levaria mais fundo. Porque o que descobri depois foi mais sinistro do que jamais imaginei. Não descansei nessa noite. O relógio marcava as 4h15 da madrugada quando me rendi. Levantei-me da cama e fui à cozinha em busca de café, embora soubesse que não serviria. As cartas, o diário e a fotografia não me deixavam em paz. Havia-os examinado uma e outra vez, procurando algo, qualquer indício que me dissesse quem era Catarina, como havia começado tudo, quando. Sentia-me como uma forasteira na minha própria casa. Caminhei pelo corredor e toquei nas molduras das fotografias familiares penduradas na parede. Miguel e eu em Roma. No casamento da minha irmã. Na varanda de casa. A sorrir. A fingir. Sentei-me em frente ao computador e abri o navegador. Comecei pelo elementar. Catarina. Lisboa. Catarina. Designer. Catarina. Amante do Miguel. Nada. Depois experimentei combinações mais específicas. Catarina e Universidade de Lisboa. Catarina e Galeria. E então, na terceira página de resultados, encontrei algo. Uma entrevista antiga num blog cultural a uma mulher chamada Catarina Silva. Falava de arte, de exposições esquecidas, de galerias públicas. A entrevista estava datada há 8 anos. Mas o que me fez parar de repente foi a fotografia que a acompanhava. Era ela. A mesma mulher da fotografia dentro do cofre. O mesmo rosto, o mesmo sorriso doce, e os olhos brilhantes que Miguel olhava como se fossem o seu universo. Agora tinha nome completo. Catarina Silva. Copiei o seu nome completo e procurei-o nas redes sociais. Depois de vários perfis descartados, encontrei-a. Não tinha muitas publicações públicas, mas sim um endereço de correio eletrónico na sua biografia. Trabalhava numa pequena galeria de arte no bairro do Chiado. Senti um nó na garganta. Podia escrever-lhe. Perguntar diretamente. Mas como se escreve a outra mulher? Com raiva, com tristeza, com necessidade de entender, fechei o portátil e deixei-me cair no sofá. Ainda não estava preparada. No dia seguinte, fui à galeria. Sim, como uma detetive. Vesti-me de forma discreta, apanhei o cabelo e apanhei o metro para o Chiado. O coração batia-me com força enquanto entrava no edifício moderno. Cheirava a tinta fresca e a silêncio. Ali estava, atrás de um balcão de vidro, a organizar catálogos. Mais magra do que na fotografia, com algumas cãs a escapar do rabo de cavalo. Mas era ela. Aproximei-me, sem saber o que diria. Sem plano. Apenas o impulso. Olá, disse. Levantou a vista. Os seus olhos demoraram um segundo a focar-me. Bom dia, respondeu com cordialidade.
Procuro uma obra, murmurei, improvisando. De arte contemporânea. Algo especial. Claro, siga-me, respondeu. Levou-me até uma sala. A sua voz era melodiosa, pausada. Enquanto falava de um artista emergente, eu observava-a. As suas mãos, os seus gestos, a forma como acariciava as molduras dos quadros. Então atrevi-me. Conheces alguém chamado Miguel? Os seus dedos congelaram sobre uma tela. Olhou-me, surpreendida. A sua expressão mudou. Sim, disse após um longo silêncio. Conheci-o. Armei-me de coragem. Sou a sua esposa. A cor desapareceu do seu rosto. Não disse nada no início. Depois baixou o olhar. Lamento, disse com voz baixa. Não sabia que estavas aqui. Quanto tempo durou? Perguntei. Não me importava se era uma pergunta cruel. Precisava de saber. Catarina fechou os olhos um segundo. Demasiado, respondeu. Anos. Mas terminou. Há tempo. Ele terminou. Perguntei. Não fui eu, sussurrou. Porquê? Insisti. Porque me cansei de esperar. De ser um segredo. E porque algo me dizia que nunca te abandonaria. As palavras atravessaram-me como um punhal. Havia pensado em abandonar-me. Havia-me prometido a ela algo que nunca cumpriu. Catarina olhou-me, com uma mistura de compaixão e culpa. Eu não vim procurá-lo, acrescentou. Ele encontrou-me. E fez-me sentir que era tudo o que precisava. Ainda o amas? Soltei, sem pensar. Não, respondeu firme. Amei quem acreditei que era. Mas essa pessoa deixou de existir no dia em que me apercebi de quão cobarde era. Ficámos em silêncio. Entre nós flutuavam os restos de uma história partida. Obrigada, disse no final. Ela acenou. E antes de me virar, disse-me algo mais. Tens direito a saber a verdade. Toda. Mesmo a que ele nunca escreveu. Saí da galeria a tremer. Havia obtido respostas, mas não alívio. Regressei a casa com a sensação de carregar uma pedra invisível nas costas. Nessa noite, voltei a ler o diário. Desta vez, com olhos novos. Procurava buracos, silêncios, coisas não ditas. E encontrei algo. Uma página escrita em código. Letras desordenadas, palavras com símbolos. Algo que parecia um código. Miguel havia ocultado algo mais. Algo que nem sequer queria que Catarina soubesse. Passei 2 dias a decifrar essa página. Usei programas online, cadernos antigos com anotações universitárias, fórmulas, qualquer ferramenta ao meu alcance. No final, consegui ler uma frase clara entre todo o caos de símbolos. Apartamento 18D, Rua Augusta. Não mencionar a ninguém. Fundo duplo debaixo do roupeiro do quarto. Era um endereço. Não era nosso. E se ele havia escrito em código, significava que ocultava algo ali. Fui. Claro que fui. Não podia ficar quieta. O endereço correspondia a um edifício clássico. No porteiro automático, marquei o número 18D. Ninguém respondeu. Esperei até que alguém saiu e aproveitei para entrar. O piso 18 estava vazio, silencioso. Forcei a porta. Sim, fiz isso. Como se me empurrasse uma força invisível. Dentro, não havia quase nada. Uma mesa, uma cadeira, uma cama sem lençóis. Parecia um lugar abandonado. Mas no quarto, vi o roupeiro. Abri-o, apalpei o fundo, até que senti uma pequena placa solta. Retirei-a e ali estava. Um segundo cofre. Maior. Sem combinação. Quando o abri, encontrei pastas. Documentos. Passaportes falsos. Fotografias de gente desconhecida. Contratos. E uma palavra escrita em negrito numa folha dobrada. Europol. O meu mundo desmoronou-se. Miguel não era apenas um homem infiel. Algo muito mais escuro se escondia atrás da sua fachada. Enquanto segurava esses documentos, ouvi um ruído na porta. Congelei. Haviam-me seguido. Sabiam que eu estava ali? Escondi-me debaixo da cama. Passos entraram. Alguém caminhou pela sala. E depois, a porta voltou a fechar-se. Esperei minutos eternos antes de sair a correr. Com o cofre. Com tudo. Regressei a casa ofegante, fechei todas as janelas, baixei as persianas e sentei-me no chão do quarto.
A traição do Miguel já não era apenas amorosa. Era legal. Perigosa. Senti-me sozinha. Pequena. Mas também esperta. Porque se o meu marido estiver a ocultar uma vida inteira, então eu já não lhe devia fidelidade a nada. Era a altura de tomar uma decisão. E começar a planear o meu próximo passo. Mas não sabia que nessa noite receberia uma mensagem que mudaria tudo de novo. De um número oculto. Apenas dizia uma frase. Sabemos o que encontraste. A mensagem apareceu no ecrã do meu telemóvel mesmo quando tentava adormecer. Sabemos o que encontraste. Não havia remetente. Não havia mais texto. Apenas essa frase. Direta. Aterrorizante. Senti que se me gelava o sangue. O coração batia-me tão forte que tive de me sentar na beira da cama para não desmaiar. Olhei em redor. Estava sozinha, sabia-o. Mas de repente, cada canto da casa parecia-me cheio de olhos invisíveis. Fui à sala, apaguei todas as luzes e revisei uma por uma as janelas. Todas fechadas. Voltei ao corredor e assegurei-me de que a porta estava bem trancada. Tudo estava em ordem. Por fora. Por dentro. Era outra história. Peguei no cofre que havia trazido do apartamento da Rua Augusta e voltei a revê-lo. Cada pasta. Cada passaporte falso. Os nomes, os endereços, as contas bancárias no estrangeiro. Tudo parecia indicar que Miguel não era quem dizia ser. E agora, alguém mais o sabia. Alguém me estava a vigiar. Tentei dormir, mas não consegui. Quando o sol começou a nascer, decidi que não podia ficar à espera. Precisava de respostas, e só havia uma pessoa que mas podia dar. Apanhei o primeiro voo disponível para Lisboa. Miguel ainda devia estar lá pela sua suposta viagem de negócios. Não lhe escrevi, não o chamei. Não o queria alertar. Cheguei ao hotel onde sempre se hospedava. Perguntei na recepção. Reconheceram-no. Sim, está no quarto 412, disseram-me. Subi no elevador com o coração aos pulos. Cada número que marcava o painel aproximava-me de uma verdade que ainda não sabia se queria ouvir. Bati à porta. Nada. Voltei a bater, desta vez mais forte. A porta abriu-se. Miguel estava lá, despenteado, com uma t-shirt amarrotada. Os seus olhos abriram-se ao ver-me. Sofia, o que fazes aqui? Murmurou. Podia perguntar-te mesmo, respondi com frieza. Deixou-me passar. Fechou a porta. O quarto cheirava a perfume que não era meu. A cama estava desfeita. Diz-me a verdade, Miguel. Toda. Agora. Tentou disfarçar. Negou tudo no início. Catarina, os documentos, as identidades falsas. Disse que estava louca, que eu havia imaginado coisas, que talvez alguém me havia posto nessa situação para lhe fazer mal. Mas quando tirei a fotografia do apartamento, quando lhe mostrei os papéis com o logótipo da Europol, a sua expressão mudou. Desmoronou-se. Sentou-se na beira da cama. Respirou fundo. Não sabes como é difícil viver com máscaras, Sofia começou a dizer. Então fala-me sem uma, repliquei. E fê-lo. Contou-me que antes de me conhecer havia trabalhado como infiltrado para uma rede internacional que colaborava com agências de segurança europeias. A sua tarefa era infiltrar-se em organizações suspeitas de lavagem de dinheiro. Havia vivido com outras identidades. Mudado de nome. De cidade. Até de sotaque. E sim, uma dessas etapas levaram a conhecer Catarina. Ela nunca deveria ter sabido quem ele era na realidade. Mas descobriu. E ainda assim, decidiu continuar com ele. Quando a operação terminou, Miguel foi libertado das suas funções. Decidiu construir uma vida normal. Deixar tudo para trás. E foi aí que me conheceu. A mim. A mulher com quem quis refazer tudo de novo. Mas nunca deixou de olhar por cima do ombro. Sempre temeu que alguém viesse procurá-lo. Por que tinhas esse cofre escondido em casa? Perguntei. Para o caso de algum dia me encontrar encurralado. Era o meu seguro. A minha única saída. E por que me ocultaste tudo? Porque não sabia como te contar que o homem que amavas era na realidade um puzzle. Que a minha vida não era minha. Que tu havias sido a única coisa verdadeira. Fiquei em silêncio. Chorei. Não por ele, mas por mim. Pela mulher que acreditava ter uma vida estável, um casamento, uma verdade. Quem mandou essa mensagem? Perguntei de repente. Miguel empalideceu. Não sei, disse. Mas se sabem que tens essa informação,
não estás segura. Nem tu nem eu. Olhei-o. E nesse momento soube que me devia ir embora. Não apenas do quarto. Da sua vida. Apanhei o comboio de regresso ao Porto. Não podia continuar ali. Cada minuto junto dele era mais uma mentira. E embora parte de mim continuasse a amá-lo, outra parte gritava que já chegava. Quando cheguei a casa, encontrei-a revirada. Alguém havia entrado. Não levaram nada, mas tudo estava mexido. Os papéis que deixei sobre a mesa já não estavam lá. O cofre do roupeiro, aberto. Era um aviso. Fui à polícia. Levei o pouco que me restava. Fingi não saber mais nada. Mas o agente que me recebeu olhou-me com pena. Tenha cuidado, disse-me. Há coisas que é melhor não descobrir totalmente. No dia seguinte, fui-me embora. Deixei a cidade. Deixei Miguel. Vendi a casa, mudei o meu número, desapareci. Como ele havia feito tantas vezes. Mas desta vez não o fiz por medo. Filo por mim. Porque entender a verdade mudou-me. Libertou-me. Já não era a esposa obediente que esperava em casa. Já não era a mulher que aceitava o silêncio como parte do amor. Agora era alguém nova. Alguém que havia tocado fundo e havia saído mais forte. Às vezes, em noites muito silenciosas, pergunto-me onde está Miguel. Se voltou a pôr outra máscara. Se continua a fugir. Ou se pensa em mim. Mas já não dói. Porque sei que esse porão debaixo da cozinha não escondia apenas o seu segredo. Também escondia o início da minha liberdade. E essa, no final, foi a verdade mais valiosa de todas.